Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Deus abençoe a vida dos amados em nome de Jesus. É muito bom, é sempre bom ter os irmãos juntamente conosco, louvando, adorando, glorificando, bendizendo ao nome de Jesus. Pelos poucos momentos você entende o quanto é difícil tanto você preparar algo para Deus, né? E você fazer, quanto também a buscar realmente a Deus e permanecer, que é o que nós vamos estar ministrando nessa noite. Mas eu peço que antes você, por favor, abra a sua Bíblia, que é a palavra de Deus. Evangelho de Lucas capítulo 18, da Bíblia Sagrada. Lucas capítulo 18, e no versículo 1. A passagem muito conhecida. Tenho certeza que você já ouviu alguém estar ministrando a respeito desse assunto. Lucas capítulo 18, Mateus, Marcos, Lucas. E versículo 1 da palavra do Senhor está escrito assim: contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Eu vou ler mais uma vez, porque não é simplesmente um profeta, embora se fosse eu já iria estar acreditando, né? Porque a palavra de Deus, mas aquele que também era profeta, mas é o autor da vida, é o Deus Todo-Poderoso. Então eu vou ler mais uma vez, para que essa palavra fique gravada no nosso coração, tá bom, querido? Está escrito assim: e contou-lhes também uma outra parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Fala assim comigo: orar sempre. Mais forte: orar sempre. E nunca desfalecer. Seus olhos fechados, por favor, aí no seu lugar mesmo. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti nesse momento, Deus, declarando, Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que a sabedoria do homem, Deus, ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque todos nós dependemos de um só Deus, de um só Senhor. Todas as pessoas, elas bebem somente de uma água para que elas venham viver. É a água que jorra direto do Teu trono, Deus, direto da Tua fonte, Pai. Então, Deus, nós declaramos a nossa dependência, Pai, e nós declaramos também, Deus, traga o Teu alimento, Deus, continua trazendo o Teu alimento sobre as nossas vidas, Pai, e que a Tua palavra possa encontrar um lugar onde ela possa repousar nessa noite, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Querido, a Bíblia nos mostra, e o Senhor, Ele chega ao extremo quando Ele conta a respeito dessa parábola, porque Ele simplesmente fala a respeito de uma pessoa, a pessoa mais importante, e de um outro lado Ele mostra a pessoa, o cúmulo, vamos dizer assim, a simplicidade da simplicidade, né? Que era uma viúva, que ela vivia na dependência de outras pessoas, muitas vezes até mesmo de seus próprios filhos, quando tinha, né? Então Ele chega aos dois extremos, um que pode tudo, outro praticamente não pode nada, porque depende de todas as coisas. Mas quando o Senhor fala a respeito do dever de orar, antes de entrar diretamente no que aconteceu, independente daquilo que tem acontecido aqui no decorrer da história, o que fica e o que sobressai nesse assunto aqui é o dever de orar sem desfalecer. Sabe, irmãos, há pessoas que muitas vezes elas oram a Deus. Nós temos nosso culto de oração, né, com o pastor Leandro, está sendo bênção nas nossas vidas. Temos aprendido muito, temos intercedido pelas pessoas, temos orado, temos recebido oração, é muito bom. Mas existem pessoas que elas oram a Deus, elas até buscam a Deus, mas elas tomam suas próprias decisões, e a oração, infelizmente, ela acaba não surtindo efeito, porque a partir do momento que eu entrego algo a Deus em oração, isso pertence a Ele, não pertence mais a nós. Então eu oro a Deus e aprendo a descansar no Senhor, alegre-te no Senhor, e aí então, no tempo dele, na vontade dele, Ele vai alegrar o meu coração, e vai satisfazer o desejo do meu coração com aquilo que eu estou buscando a Ele. Existem pessoas, querido, que elas oram a Deus, mas elas não esperam o Senhor responder. Você já ouviu alguém orando a Deus nas madrugadas, principalmente quando o sono bate? A pessoa parece que ela vai ter um arrebatamento de sentido, sabe? A pessoa está buscando, daqui a pouco ela já não entendeu mais o que ela está falando, ela repete,
e some um pouquinho mais, ela fala de novo e parece que o coração nunca acaba, mas a pessoa tem sempre uma coisa para falar, mas o sentido dela some. Então ela termina a oração, ela vai para a cama, ela não espera muitas vezes a resposta vindo de Deus. Assim como um amigo, nós falamos e nós ouvimos, também o Senhor da mesma forma. O Senhor Jesus disse: olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, mas eu vou chamar de amigos. Amém, querido? Quantos aqui querem a amizade do Senhor nessa noite? O Senhor disse: olha, eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo que eu faço vocês saberem, então vocês são os meus amigos. Nós até cantamos sempre um louvor que fala a respeito disso. E tem pessoas, querido, que elas não ouvem a voz de Deus, elas oram ao Senhor, mas elas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, por causa da distância que elas tomaram de Deus. A palavra do Senhor nos diz no livro de Salmos, que o pai, ele revela os seus segredos aos filhos. Amém, irmãos? Tem muita coisa que eu conto para o meu filho. Falo: filhão, vou conversar um negócio aqui contigo. A gente conversa assim, coisas de pai para filho, é muito gostoso, muito bom. Mas o meu filho, eu nunca conto um segredo para ele, ou conto algo assim para ele, irmãos, se ele está lá do outro lado da rua, se ele está lá no outro quarteirão, né? Olha que segredo doido que é esse, né? Todo mundo fica sabendo. Segredo é segredo, né? O segredo você conta. Como que você conta um segredo? Você chega perto da pessoa e você fala no particular, né, para que outras pessoas não possam ouvir, porque é um segredo, é algo particular entre a pessoa que está falando e aquela pessoa que está ouvindo. Isso é um segredo, e o segredo fica ali entre essas duas pessoas. A Bíblia diz que o Senhor, ele revela seus segredos aos filhos, mas muitas pessoas às vezes elas não ouvem porque elas estão distantes de Deus. E o que nos faz distanciar do Senhor, irmãos? Muitas vezes um momento como esse. Eu até entendo, irmãos, muitas pessoas começaram esse trabalho, mas muitas pessoas também tiveram dificuldade de terminar. Tudo aquilo que nós começamos é muito legal, a gente está assim empolgado, né? Está assim todo motivado, mas vai passando o tempo, vai vindo as dificuldades, vai surgindo um compromisso, né? Uma barreira aqui, outra barreira ali, a gente vai: hoje eu não vou não, hoje eu não vou buscar não, e hoje eu não vou no culto não, e isso começa a sufocar a vida dela, e infelizmente os afazeres, tudo isso vai atrapalhando, e a pessoa infelizmente começa a se sentir enfraquecida, e ela acaba não buscando a presença do Senhor, e infelizmente, querido, isso fica muitas vezes para trás, né? Isso começa a ser algo diferente. Fala assim comigo: a minha vida, fala assim mais forte: a minha vida, ela não pode ser indiferente. Irmão, Deus deu para nós bem poucos anos de vida. A Bíblia fala de 60, 70, alguns pela sua robustez, né, que passa de ser cancerifado, mas alguns pela sua robustez ultrapassa isso. Então o Senhor nos deu tão pouca vida, pouco tempo de vida, para nós administrarmos ela, para nós mostrarmos o que nós queremos com essa vida, né? Através dessa vida nós vamos ser transportados por uma eternidade. Nem se compara um tempo passageiro com a eternidade, não se compara. Então, irmãos, através desse tempo, desse momento, nós mostramos o que realmente nós queremos. As nossas palavras são simplesmente, irmãos, palavras, mas elas se tornam verdadeiras diante dos ouvidos do Senhor, quando nós tomamos atitude diante daquilo que nós falamos. Nós assinamos a nossa palavra e deixamos aquilo como verdade quando agimos. Amém, irmãos? Então, postura diante daquilo que nós oramos, diante daquilo que nós falamos a Deus. E essa mulher, agora eu quero entrar diretamente nesse assunto, irmãos. Essa mulher, ela era pobre. Fala assim comigo: pobre. E a Bíblia me diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles aqueles que vão ter aquela conexão mais forte com Deus. Amém, querido? Vão ser conectados com o céu. Então, irmãos, havia naquela cidade um juiz, né, que nem a Deus ele temia e nem respeitava homem algum, ou seja, ele era muito importante. Mas havia também naquela cidade, naquela mesma cidade, uma viúva, né, e ela ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra meu adversário, faze-me justiça. Ou seja, aquela mulher, irmãos, ela não tinha outra expectativa, ela não tinha outra opção, irmãos, a não ser buscar desse juiz. A única pessoa que poderia fazer alguma coisa na vida dela era exatamente esse homem, exatamente esse juiz. Irmãos, muitas vezes nós passamos por situações nas nossas vidas que nós olhamos e nós não vemos outra pessoa ou outro ser que possa realmente fazer alguma coisa na nossa vida, a não ser o nosso Deus.
Irmãos, batemos em tantas portas, nós corremos atrás, nós fazemos a nossa parte e nos cansamos, nos fadigamos e nos estressamos, e irmãos, se Deus não estalar o dedo, irmãos, eu acredito que assim como Jesus ele disse para o centurião, uma só palavra, né? Aliás, o centurião disse para Jesus, uma só palavra que o Senhor disser, pode fazer com que o meu criado seja curado. Assim eu acredito, irmãos, que uma palavra vindo da boca de Deus, da boca do Senhor, Ele pode resolver todos os nossos problemas, se assim for a vontade de Deus. Uma palavra do Senhor, aquilo que nós queremos está em Deus, está em Cristo Jesus. Quando descobrimos Cristo Jesus, Ele se revela para cada um de nós, então nós encontramos a resposta daquilo que nós procuramos. Nós estamos orando, abençoando o nosso ano todo, louvado seja Deus. Mas diante de tudo isso, irmãos, as lutas elas vão chegar, e elas já estão chegando, elas já estão batendo na porta, já bateram na minha porta. As tribulações elas chegam, mas tem uma canção, um louvorzinho, que eu me alegro muito por isso quando eu cheguei na igreja. Faz assim comigo. Bem bonito, irmão, bem bonito, pelo amor de Deus, né? Quando a tentação chegar, a quem temerei? Quando as ondas do mar se embravecerem, a quem temerei? Se pelas águas tiver que passar, a quem temerei? Mesmo que o fogo venha me provar, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? É minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Bom, tem mais, mas outro dia a gente canta outra parte. Ou seja, a quem nós vamos temer, irmãos, se nós temos o Senhor conosco? O leão ele ruge, como diz o Salmo 46 fala sobre isso, sobre as águas, né? Sobre multidões, né? Rugem muitas vezes, se espumam, se esbravejam muitas vezes, irmãos. Mas nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas, amém, irmãos? Nós podemos receber o não do mundo inteiro, irmãos, mas do Senhor nós temos o sim. Fala assim comigo, o sim e o amém. Isso nós temos e é garantido pela palavra de Deus a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, e isso é o suficiente. Então, irmãos, ela chegou diante do Senhor e ela clamando, irmãos, todos os dias. E o que alguém faz diante de um não, irmãos? O que alguém faz diante de um não? Existem várias reações, irmãos, e eu acredito que durante esse ano, essa campanha é justamente para abençoar o ano, eu acredito que durante esse ano, muitas pessoas, inclusive eu vou levar muitos não, irmãos, diante de mim. Mas qual a minha reação cada vez que eu ouço um não? O não é o fim da história? É o fim da história? Não. O não é o fim da vida? O não significa que a história acabou por aí, que não pode dar sequência, que o não é assim. Irmãos, eu não entendo o não como um não, irmãos. Eu entendo o não, primeira coisa, como um teste de Deus para mim. Eu entendo um não, irmãos, como oportunidade que Deus pode estar dando para eu crescer. Eu entendo o não como um experimento de um trabalho que Deus muitas vezes nem falou comigo, nem mostrou para mim, mas Ele tem lá no oculto e Ele quer trabalhar na minha vida, Ele quer me estruturar, irmãos. Deus falou não para Moisés: Moisés, você vai lá falar para Faraó, Moisés, mas ele não vai abrir mão, Moisés. O não foi para o crescimento de Moisés. E assim nós acreditamos que o não que nós ouvirmos nas nossas vidas, querido, vai servir para nos dar habilidade, vai servir para nos fortalecer. Jesus disse, olha, em outras palavras, no oculto ele disse assim, olha, quando ele disse no mundo tereis aflições, é como se ele estivesse dizendo assim, olha, no mundo nem todos os dias vão ser bons para vocês, mas ele disse assim, olha, tenham bom ânimo. Fala assim comigo, bom ânimo. Exatamente. E aí vem a outra parte do versículo, porque eu venci o mundo, e se ele venceu o mundo, querido, nós podemos vencer o mundo também com bom ânimo, amém, querido? E a vitória que vence o mundo é a nossa fé em Cristo Jesus. 1 João capítulo 3, versículo 8. Então, querido, e disse o Senhor, ouvi o que diz o injusto juiz. Ou seja, o juiz ele sempre dizia não, irmãos. Aquele que poderia resolver o problema dessa mulher, ele sempre dizia não. Não sei quantos não você tem ouvido, não sei quantos não, sabe, já passou pela tua vida. E nesse tempo que você está vivendo,
Talvez a tua família tenha várias coisas que você não gostaria que tivesse acontecendo. Irmãos, eu entendo isso como um não. Talvez na igreja, no ministério, diante do teu chamado, de repente no trabalho, talvez tantas coisas você gostaria que fosse da maneira que você achou que seria, mas não é assim, e você tem um não ali, irmãos. Ou seja, mas nós temos um Deus. Fala assim comigo: nós temos um Deus. Fala mais forte: nós temos um Deus que pode mudar essa história. Nós temos um Deus, irmãos. O não, muitas vezes, ele precisa nos arremeter para a presença de Deus e não nos afastar dele. Você percebe muitas vezes como que é interpretado muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida? Muitas vezes a pessoa ela ora e sempre não acontece. Sabe o que a pessoa faz, irmãos? Deus esqueceu de mim, Deus não quer saber de nada comigo, Deus me largou, Deus me abandonou, e a pessoa sai aquele jeito, dia, só sai desse jeito, que Deus largou ela, irmãos. Mal sabe ela, irmãos, que o que Deus tem preparado para ela é aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Mal sabe ela, irmãos, porque quanto maior a luta, assim nós entendemos, maiores são as vitórias, maiores são as conquistas que Deus tem preparado para nós. Assim nós acreditamos, irmãos. Então por isso que muitas vezes nós enxergamos só pedreira. Dá para você ter ideia do que tem do outro lado. Jesus, ele tinha uma cruz, irmãos. Eu creio que a maior luta de Jesus foi ele a cruz, irmãos. Mas o que tinha depois da cruz, irmãos? Depois da cruz, irmãos, Jesus, ele foi glorificado. Amém, irmãos? Que uma glória como que não... Jesus falou assim: olha, Pai, glorifica o teu filho como anteriormente. Ou seja, com a glória que ele tinha anteriormente. Ou seja, então nós entendemos que depois de toda a luta, você pode ter certeza que a vitória ela vem, a bênção vem, o milagre vem. Você pode ter certeza que a resposta de Deus ela vai chegar aos nossos ouvidos, ao nosso coração, diante de cada um de nós. E ele falando aqui, querido, e essa palavra, ela tem um tempo determinado, sim, mas eu gostaria de trazer aqui para o tempo da igreja, para os nossos dias. E ele falando a respeito da necessidade de nós orarmos, e de necessidade de nós insistirmos na nossa oração. Nós oramos hoje, buscamos hoje, amanhã nós vamos buscar de novo. E quanto tempo deve durar a minha oração? A Bíblia diz que tem só começo, mas não tem fim. 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz assim: orar sem cessar. Fala assim comigo: orar sem cessar. Então é constantemente, nós precisamos buscar, focar os nossos objetivos. E quando nós insistimos, irmãos, naquilo que nós oramos, naquilo que nós buscamos, quando nós insistimos, é que realmente mostra que nós queremos, realmente que nós queremos. Ou seja, e ele diz assim: digo-vos que o Senhor, ele depressa, ele vai fazer justiça, sim, claro. Mas a parte B do versículo de número 9, que é o que mais me chama a atenção, no versículo de número 8, que é o que mais me chama a atenção, e ele diz assim: olha, quando porém vier o Filho do Homem, porventura encontrará fé na terra? Por que muitas pessoas têm buscado desde o começo e já não estão buscando mais? Porque está sobrando fé, não é, irmãos? Não? Porque a fé, irmãos, a fé funciona assim, irmãos. Quando nós colocamos algo, nós entregamos, nós apresentamos algo diante do Senhor, e nós buscamos ao Senhor, irmãos, existe fé grande, irmãos, grande a tua fé, existe fé pequena, irmãos, e existe, irmãos, lá em Tiago, fala a respeito daquela fé que ela é inconstante. Ele compara como a água do mar. Você vai lá na praia, né? A água vai e volta, vai e volta. A pessoa que assim, hoje ela crê, amanhã ela não crê, depois da manhã ela não sabe se ela crê, todo dia ela continua crendo de novo. A fé é inconstante, irmãos. Aquela fé que ela não permanece, mas a situação, aquilo que está em volta dela, é o que faz com que ela acredite ou não. Não é aquela fé natural, aquela fé pura que é ligada diretamente a Deus. As situações, as circunstâncias faz com que ela creia ou não. Agora deixa eu dizer uma coisa para você, querido, já encerrando aquilo que nós separamos da parte de Deus nessa noite. Sabe, irmãos, todos nós temos um sonho, irmãos. Se eu for falar na vida profissional, seja no trabalho,
sabe? Todos nós temos um sonho no nosso trabalho, todos nós temos um sonho na nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, ministerialmente também. Todos nós temos um sonho para a nossa família, convertidos, maridos, esposas, todos juntos adorando ao Senhor. Todos nós temos um sonho, irmãos, aquele sonho que nós mesmos temos, independente, nós mesmos temos nosso próprio sonho. De repente você tem um sonho de comprar um carro, de repente você tem um sonho de comprar uma casa, morar em tal lugar, de repente você tem um sonho, enfim, um sonho, algo que a gente tem e está com a gente. Não é proibido você sonhar, claro que não. É proibido deixar Deus para trás quando a gente sonha, mas sonhar não, isso faz parte de cada um de nós. Deus plantou isso dentro de cada um de nós. Irmãos, todos nós temos projetos, irmãos. Todos nós traçamos coisas, metas, uma direção para mostrar, ou para identificar, ou para a gente ter uma referência do lugar onde a gente vai chegar. Todos nós temos projetos e precisamos ter. O homem traça plano, mas a resposta vem da boca de Deus. O irmão precisa ter seus planos, seus projetos, sim. Todos nós temos, irmãos. Mas nós precisamos validar esse querer através da nossa busca incessante, através da nossa oração, através do nosso clamor, através da nossa insistência diante de Deus. Então, sabe, querido, eu gostaria de estar orando por você nessa noite, aí no teu lugar mesmo, irmãos. Eu não sei com que expectativa você veio nessa noite. De repente você veio nessa noite como se fosse simplesmente mais um culto. Dependendo de como se vem buscar a Deus, é só mais um culto. Mas a partir do momento que nós chegamos na igreja buscando a Deus de uma forma diferente, irmãos, quando nós chegamos diante do Senhor querendo tocar na hora de Jesus, quando nós chegamos diante do Senhor querendo, irmãos, ali receber alguma coisa da parte de Deus, nós fixamos nossos olhos em Cristo Jesus, deixamos as lutas, as adversidades para trás, de lado, deixamos do lado de fora, para a gente não perder a concentração, o nosso foco, irmãos. Quando nós insistimos realmente naquilo que nós buscamos, mesmo tendo os nãos, irmãos, espalhados pelo caminho por onde passamos, irmãos, mesmo assim, irmãos, mesmo assim, nós temos muitos exemplos, irmãos, de superação. Nós temos muitos exemplos, irmãos, de pessoas que foram até mesmo, eu posso dizer assim, irmãos, desenganada, assim como quem diz assim, ninguém dá nada mesmo, irmãos. Mas ela recebeu sim da parte de Deus, e Deus deu vitória a elas. Eu acredito que nós podemos estar inseridos nesse quadro, irmãos, em que as pessoas elas enxergam simplesmente um corpo, mas elas não enxergam o nosso coração e a fé que temos no Deus que nós servimos. Elas não conseguem ver isso. Isso só pode ser visto no mundo espiritual e por Deus. E é exatamente sobre isso que eu quero ministrar o teu coração nessa noite. Eu sei que daqui a pouco vai ter oração aqui, eu sei, mas eu quero que você no teu lugar mesmo, feche os seus olhos onde você está. Coloque a mão no teu coração se você puder. Coloque a mão no teu coração se você puder. Em nome de Jesus Cristo, põe a mão no teu coração. Em nome de Jesus, você leva o teu pensamento a Deus. Deus poderoso, Deus grandioso, Deus magnífico, Deus santo. Eu apresento, Pai, diante do Senhor, os teus filhos, as tuas filhas, Pai, que estão aqui nessa noite. Deus, em primeiro lugar, eu repreendo todo o mal, eu repreendo toda obra contrária, toda obra maldita, toda obra maligna, que é feita para tirar a atenção, para tirar o foco desses que buscam a tua presença, dos teus filhos que buscam a tua face. Todo trabalho feito em Cachoeira, Mata Virgem, nas encruzilhadas, em todos os cantos da terra, sejam desfeitos nessa hora, em nome de Jesus. Tua palavra diz que se o inimigo vier contra nós por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá. Nós declaramos, Pai Santo, nessa noite, Deus, que os teus filhos, Deus, possam ouvir a tua palavra e eles venham crer em ti, Jesus. Então nós mandamos embora todo espírito de dúvida, todo espírito de incredulidade, nós mandamos embora em nome de Jesus. E nós convidamos o Espírito Santo de Deus, que tem preparado o coração, tem preparado essa terra fértil, para que ela possa receber a boa e poderosa semente, e ela possa crer, ela possa ser abençoada por Jesus.
Nós declaramos, Senhor, abençoa, Senhor, cada pessoa que está aqui nessa noite, com aquilo que elas têm buscado, clamado, insistido diante da Tua presença. Nós liberamos do céu para a terra, Senhor, nessa noite, Deus, em nome de Jesus Cristo, que os Teus filhos, Pai, conforme a fé que eles têm, Deus, no coração deles, Pai, eles possam alcançar, Deus, aquilo que eles têm buscado, tanto, Deus, chorado, tanto, Senhor, pranteado diante da Tua presença, e nós cremos que essas lágrimas, elas podem chegar até ao céu. Te louvo, Deus, te glorifico e te agradeço, Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus, e você pode aplaudir no nome de Jesus. Eu passo a palavra ao evangelista Felipe.